O Concílio Ecuménico Vaticano II foi um acontecimento marcante para a Igreja Católica, para a sua história. É esse acontecimento que temos estado a apresentar aqui nesta rubrica com o Dom Manuel Clemente. Muito boa tarde, obrigado por estarmos mais connosco. Até dizer relevante, se calhar a dizer pouco acerca da importância deste acontecimento do Concílio Ecuménico Vaticano II. Claro, são apenas uns apontamentos breves, mas para que os nossos telespectadores de alguma maneira recuperem a memória ou comecem a ganhá-la sobre que é talvez o maior acontecimento do século XX, este, do Concílio Vaticano II. Assim, em termos absolutos, não digo que seja o maior acontecimento do século XX, mas em termos determinantes, sobretudo no que diz respeito à relação Igreja-Mundo, certamente. Não é? De tal maneira que vai demorar agora para o século XXI e durante muito tempo, julgo eu, para pôr em prática, enfim, todas as indicações, sugestões e tópicos do Concílio Vaticano II. Temos estado a apresentar aqui o ambiente que levou ao início dos trabalhos, não é? Sim, nós já fizemos um primeiro programa em que olhámos para as fermentações de ideias e de iniciativas que se notam muito bem na Europa da primeira metade do século XX. Depois vimos como o Papa João XXIII estava particularmente bem colocado, até pela sua biografia, para ser capaz de absorver essas ditas fermentações e depois levá-las por diante nessa convocação tão inesperada para a generalidade das pessoas e até certo ponto para ele mesmo, do Concílio no princípio de 59. E depois também vimos um pouco como é que os trabalhos começaram com o Cardeal Tardini e depois com outros e com outros responsáveis romanos, até à sua abertura em 62. No mês anterior à abertura do Concílio, numa mensagem do Papa João XXIII, há uma série de tópicos que já determinam o que o Concílio vai ser. E eu queria dedicar a isto um programa, este terceiro programa, porque muitas vezes se diz que o resultado do Concílio ultrapassou em muitas expectativas de João XXIII, que não estaria à espera, enfim, de um acontecimento tão grande e tão volumoso até nas suas determinações. Bem, isso só é verdade até certo ponto. E eu creio que o programa de hoje ajudará a esclarecer isto. Só é verdade até certo ponto. Podemos dizer que quer João XXIII, quer os seus colaboradores romanos, não estavam à espera de um concílio tão prolongado, até porque foi um grande rombo para as finanças da Igreja. Porque, enfim, durante tanto tempo, enfim, sustentar materialmente e em todos os aspectos necessários tanta gente não foi fácil. 2.500, não é? 2.500 bispos? Sim, e depois os colaboradores, os peritos, os observadores, até de outras confissões religiosas, etc. Estariam à espera que fosse mais curto, certamente. Agora que as grandes intuições e depois as grandes afirmações do Concílio Vaticano II sejam alheias à intenção original de João XXIII, isso não é verdade. E eu creio, repito, que o programa de hoje pode esclarecer. E por isso eu vou pedir ao Paulo para ler mais um trecho desse historiador que estamos a seguir, que é um grande especialista do Vaticano II, de Giuseppe Alberigo, acerca disto mesmo. Um mês antes da abertura dos trabalhos, uma radiomensagem do Papa evidenciava que o concílio seria realizado no momento certo, ou seja, numa daquelas horas históricas da Igreja, voltada para o novo impulso em direção aos cumes mais altos. O concílio era chamado a ser a renovação do encontro com a face de Jesus ressuscitado, Rei glorioso e imortal. Mas o eco maior na opinião pública derivava da afirmação de que, face aos países subdesenvolvidos, a Igreja apresenta-se tal como é e deseja ser, como a Igreja de todos e particularmente dos pobres. Enquanto se intensificava o processo de descolonização, João XXIII sentia a necessidade de afirmar o empenho da Igreja a encarnar a mensagem evangélica também entre esses povos, com uma especial proximidade aos menos favorecidos. Ora, aí está. E essas grandes intuições e intenções da mensagem que o Papa lança, nessa mensagem radiofónica de setembro de 1962 sobre o concílio, depois vamos encontrá-los nos grandes documentos conciliares. Em primeiro lugar, essa redescoberta, digamos assim, da Igreja na relação com Jesus Cristo. Isto é importantíssimo, é central na documentação conciliar e na reflexão que se fez. Quer para João XXIII, quer depois para o seu sucessor e continuador,
Paulo VI. Ou seja, esta concentração na pessoa de Jesus Cristo, daquilo que a Igreja é e daquilo que a Igreja tem para oferecer ao mundo, isso já lá está clarinho, ainda antes do Concílio abrir. Claro que isso tem a ver também com a própria espiritualidade, diríamos assim, de Roncalli, ou seja, de João XXIII. Nós conhecemos o seu diário, e quando ele foi publicado aqui há uns anos, as pessoas até se admiraram um pouco, porque estavam à espera ali de grandes revelações acerca da vida política, porque ele tinha sido núncio em França, tinha estado na Turquia, tinha estado na Bulgária, enfim, grandes novidades até sobre acontecimentos da Europa. Isso se encontram lá pouco. O que encontra, sobretudo, é a sua alma, aliás, chama-se Diário da Alma, e esta concentração na vida, na relação com Cristo e com Cristo vivo. E isto, repito, é central em toda a documentação conciliar. O concílio reúne-se para que a Igreja volte à sua fonte permanente, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, e que a partir daí tire conclusões para a sua maneira de estar no mundo, de estar internamente entre as diversas confissões cristãs e depois estar face ao mundo como portadora de Cristo e do Evangelho de Cristo. Esta intuição é, repito, fundamental, era a intuição e a intensidade da vida do próprio Roncalli e João XXIII, e está aí nessa mensagem antes do concílio começar e ficará depois ao longo de todas as suas sessões e documentos. Outro aspecto também muito importante é a relação com o mundo. Nenhum concílio anterior, portanto, os outros 20 concílios ecuménicos nas nossas contas católicas, tem esse aspecto assim, tem essa relação com o mundo. São, sobretudo, concílios destinados a esclarecer um ou outro ponto da doutrina, ou então um ou outro ponto da disciplina, ou seja, da vida cristã, da vida da Igreja, dos clérigos, etc. Portanto, são concílios, digamos, mais internos. Nós podemos dizer, está bem, mas até ao final da Idade Média e mesmo depois, falar da Igreja era falar da sociedade, porque eram sociedades confessionais. Pois, mas agora já se percebe que o mundo é o mundo e a Igreja é a Igreja no mundo e para o mundo, mas são realidades distintas. E isso faz com que o Concílio Vaticano II e a intenção de João XXIII já tenha esta projeção mundial. E para o mundo da altura. E o mundo da altura, como diz esse texto de Alberic muito bem, referindo-se à comunicação de João XXIII nas vésperas do Concílio, era o mundo do desenvolvimento, era a grande aspiração, ultrapassar aquela fase em que havia países colonizadores e países colonizados, e parecia que esses países colonizados haviam reduzido a ser sempre isso mesmo, portanto fornecedores de matérias-primas e a base do desenvolvimento de outros no hemisfério norte, para a inspiração, que ainda está em grande parte por cumprir, de um desenvolvimento à escala mundial, e de que, na intenção de João XXIII, a Igreja devia ser absolutamente próxima, para não dizer cúmplice positivamente, ou seja, que ela fosse aí, também nesses países, um fator de desenvolvimento. Como nós sabemos, já depois do Concílio, uma encíclica excelente de Paulo VI, Populorum Progressio, será exatamente destinada a isso, ou seja, ao desenvolvimento integral de todos e de cada um, pessoas e povos. E ainda a intenção e a intuição que Roncalli tinha, João XXIII tinha, de que o lugar da Igreja no mundo tinha que ser, sobretudo, o seu lugar junto dos pobres. Porquê? Por causa dessa concentração cristológica do seu propósito, ou seja, se é para estar com Cristo, tem que estar com aqueles com quem Cristo esteve, e preferentemente esteve. E estas intenções... E por isso os pobres, não é? Exatamente. E essa intenção de João XXIII marca o Concílio, marca muito o Concílio. E por isso eu julgo que com este programa também tínhamos esclarecido um pouco mais a alguém que tivesse menos advertido em relação a isto, sobre a continuidade entre a obra do Concílio e o propósito por que foi convocado. Não foi tudo surpresa, não é a ideia de João XXIII e depois o Concílio fez outra coisa. Não. São elementos estruturais que permanecem e que dão, digamos assim, solidez à obra conciliar e até a sistematizam. Portanto, a relação da Igreja com Jesus Cristo, sua permanente fonte, e depois a proposta evangélica para o mundo, ou seja, reproduzir no mundo as atitudes de Jesus Cristo. Isto é central na reflexão e no espírito conciliar, e foi, antes de mais, central e definidor da atitude de João XXIII.
Creio que no próximo programa já estaremos em pleno concílio. Sim, pelo menos a sessão de abertura. A sessão de abertura, exatamente. Por isso eu dizia no princípio destes programas que quando nós falamos do concílio falamos em 3 etapas, não é? Falamos da etapa da preparação, falamos da etapa da realização, pelo menos dos pontos principais dessa realização, e depois a da recepção, mas essa é aquela que continua na medida em que vamos absorvendo as grandes intuições conciliares. Voltaremos então de hoje a 8 dias para olharmos essa sessão de abertura, e fazermos então uma... Já estamos todos com vontade, não é? Pois, ainda bem. Exatamente. Olharmos, enfim, o grande significado que teve iniciar-se esse segundo Concílio Ecuménico do Vaticano.